vez, boa noite. Hoje a gente está num lugar diferente. Nós estamos gravando hoje aqui em Mongaguá e tem sido muito bacana. Hoje, terça-feira, como sempre, nós temos eu não sei se eu digo especial, um convidado especial, que é o Rodrigo, e a gente vai trocar uma ideia. Compartilhe aí, porque eu acho que o Rodrigo tem um testemunho bacana para compartilhar com a gente. Vamos tentar descontrair, vamos ouvir um pouco daquilo que o Senhor fez na vida do Rodrigo. Beleza, Rodrigão? Beleza, pastor. Muito prazer todo mundo aí. Vamos descontrair? Vamos sim, se Deus quiser. Rodrigão, vamos começar a falar do seu nascimento. Você nasceu aqui em Mongaguá? Não, eu nasci em Santo André. Você é paulista de Santo André? Paulista. Meus pais são do norte, né? Mas eu nasci em Santo André. E você veio pequenininho pra cá? Bem pequenininho. Minha mãe grávida ainda, né? Separou do meu pai. E tanto que eu nem vim conhecer meu pai agora, esse ano. Ano passado, na verdade. E ela veio grávida pra cá e fez a vida aqui. Você conhece seu pai? Vim conhecer ele, na verdade, ano passado, através da mensagem do WhatsApp, e a gente tem se falado, a gente tem tentado criar um relacionamento, né? Porque é meio difícil, depois de tantos anos sem ter esse relacionamento, se aproximar. Mas nós temos tentado, temos conseguido, assim, na medida do possível. Não é fácil. Não. Você é o mais velho dos irmãos? Sou mais velho. Quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né? Tem a Sara, o Kaique e o Rafael. Legal, bacana. Então, você não nasceu em lar cristão? Não, na verdade, totalmente contrário, né? Minha mãe imagina da dificuldade que foi em Santo André, mãe solteira, né? Rodeado de uma família que vinha de um histórico de presidiário, com drogas, e envolvido na vida do crime, e passei a minha infância toda convivendo com isso, né? Convivendo com essas pessoas, com pessoas más, e vim conhecer a Cristo só aqui em Mongaguá, mesmo depois de muitos e muitos anos. Quantos anos você veio para Mongaguá? Com 12 anos. Ah, você veio adolescente, você não veio criancinha, pequenininha? Com 12 anos. Você já era pré-adolescente? Já era pré-adolescente. Na verdade, eu fiquei até uns 8 anos em Santo André com a minha mãe, e quando a minha avó resolveu ir para o Ceará e para o norte, como eu era mais apegado com a minha avó, sentia mais aquele amor de vó, aquele carinho de vó, decidi ir com ela, e lá fiquei 1 ano. Ah, você morou no Ceará? Morei no Ceará, cearense, comi rapadura. Legal. E depois voltei para Santo André, aí fui pro Ceará de novo, mais uma vez com a minha avó, e com 12 anos, 11, 12 anos, vim para Mongaguá, onde mudou toda a minha história. E onde está a avó? A minha avó hoje ela está no Ceará ainda, continuando no Ceará. Você tem contato com ela? Falo pelo WhatsApp, né, e tenho vontade, desejo de voltar lá. Mãe da sua mãe? Mãe da minha mãe. Legal. Sua mãe também é do Ceará? Minha mãe também, do Ceará, do norte. E inclusive ela tá pra lá, né? Tá viajando pro Ceará, pro norte. Eu não sei por que eu achei que sua mãe era de Pernambuco, ela é do Ceará. É do Ceará? Legal. Todos os seus irmãos nasceram em São Paulo? Meus irmãos todos de São Paulo, todos de Santo André. Tá. A gente foi criado, na verdade, a infância em Santo André. E como é que você conheceu Jesus, Rodrigão? Eu acho que, na verdade, o processo de conhecer Jesus foi até engraçado, porque a gente costumava, a galera, os meninos, né? A gente costumava sair à tarde pra rua pra brincar, pra soltar pipa, pra jogar bola na rua. Isso em Mongaguá? Aqui em Mongaguá já. E eu sempre fui meio mais arteiro e meio atirado, né? Sempre fui, o pessoal fala que é o líder do grupo, né? E a gente tava na rua brincando a tarde toda, e eu falei pra galera, nossa, minha mãe deve estar muito brava, ela vai, tipo, bater muito na gente, né? Em mim e a mãe de cada um, né? A gente voltando, passamos em frente de uma igreja, e ali tinha uma moça, né? E aí eu falei pra um dos meninos, falei assim, ó, fala pra aquela mulher ali se ela tem R$1, a gente passa, né? Compra o pão. A gente tinha esse costume de pedir dinheiro, moleque, arteiro, né? Aí ele fez isso, ele chegou nela e falou assim, ó, você tem R$1 pra gente comprar pão e tal. E aí ela falou assim, ó, eu não tenho, né? Acredito que foi até a palavra do Senhor, o projeto do Senhor. Ela falou, eu não tenho esse dinheiro, mas eu posso te oferecer uma sopa. Se você quiser vir hoje à noite, mais à noite, aí vocês vêm comer uma sopa. Quando ele veio
pra falar pra mim esse negócio de sopa. Na princípio eu falei, que sopa, quer saber de sopa, né? Não vou voltar nada. Só que no caminho até a minha casa eu tive uma ideia, né? Eu não queria apanhar da minha mãe. Aí eu falei assim, já sei, vamos falar pra minha mãe que a gente estava na igreja até agora, não estava na rua, estava na igreja, e que a gente tem que voltar à noite. E se ela quiser a prova, ela volta com a gente à noite. E aí começou, a gente voltou à noite, aí começamos numa sexta-feira, comer sopa, aquela brincadeira, aquele ambiente. Na outra sexta-feira foi de novo, na outra de novo, e aí começou a galera. Quantos anos você tinha? Acho que uns 11, 12 anos. Foi bem quando eu cheguei em Mongaguá, uns 6 meses depois. Como é que foi essa história? A gente conhece esse pessoal? Conhece, é a Carla, né? Foi com a Carla, a Fernanda. E aí a gente foi recebido pelo pastor Almir, pastora Sandra. E ali criou ali a nossa Sim, mas até pastor Almir e pastora Sandra tem muito tempo. Não. Vamos falar. Pastor Érico e pastora Cida. Mudei de igreja. Então, conta como é que foi isso. Você tinha uns 11 anos quando começou. 12 anos, aí a gente e elas faziam já um trabalho ou elas estavam começando? Elas faziam um trabalho na rua, com os moradores de rua, né? Que legal. E aí elas tiveram essa ideia de criar um projeto pra galera da rua ali, pra nossa galera. Isso foi um projeto que deu muito certo, passaram ali muitas crianças, muita gente. Mas você já conhecia ou começou com vocês ali? Começou com a gente. E aí eu comecei a chamar um e chamava outro e a gente começou a se firmar. De uma sopa, na verdade eu acho que já era tudo preparado por Deus, né? De uma sopa criou, depois de só de sexta-feira elas convidaram para ir no culto. Aí a gente começou a ir no culto e aí do culto a gente teve experiência com Deus e daí começou a nossa vida com Deus. Elas fizeram um trabalho de excelência, né? Foi um trabalho que, graças a Deus pelo trabalho que elas fizeram, hoje eu acredito que eu sou o que eu sou E veio uma rapaziada, veio? Veio uma rapaziada, veio Guilherme, Gustavo, Diego, muitos que estão na igreja, graças a Deus, até hoje, e os que não estão, eu acredito que estão no coração. O Senhor plantou ali no coração e eles voltarão para a casa de Deus, mais cedo ou mais tarde. Até onde eu sei, e os que eu conheço hoje tem tudo caráter formado, tudo estudado, tudo camarada. A gente teve um crescimento muito grande a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, conhecemos a palavra de Deus. Um crescimento de caráter, porque até então a minha vida, meus parentes, era formado por pessoas que tinham envolvimento com droga, envolvimento com coisas erradas. E querendo ou não, eu ia nesse caminho, porque é um caminho familiar, é um caminho que você olha e você fala assim, nossa, eu vou seguir isso, né? Porque é uma coisa que você convive e acaba tendo esse ambiente. Mas a partir do momento que a gente teve aquela experiência, que a gente conheceu a Cristo, que a gente conheceu a igreja, foi totalmente mudança na minha vida, no pessoal da rua, né, nos amigos. Fala um pouco do projeto. O projeto, ele era na verdade, o projeto, eu acredito que começou para fazer um trabalho com os moradores de rua, né? Que era um trabalho que o pessoal fazia, que era a Carla, a Fernanda, a da Rose, o José Manuel, né? Então não era com vocês? Não era com a gente, o projeto era outro a princípio. Deus deu outra direção para eles. Aí, a partir do momento que a gente teve esse contato com eles, eles resolveram mudar o projeto e fazer um trabalho com as crianças, né? E aí toda sexta-feira começou da gente estar indo lá na igreja para comer a sopa. E a princípio era só para comer a sopa, porque a gente não tinha um contato. Eu particularmente achava que crente era chato, né? Eu falava assim, não quero saber de crente, andar com aquelas roupas. Então eu nem gostava. Só que aí a gente começou o processo de ensinamento, né? O Deus foi dando a direção para quem estava na frente do projeto. E a partir do momento que a gente ia lá comer a sopa, eles traziam a matéria, eles traziam a palavra de Deus. Você era o mais velho? Eu era o mais velho. De todos eles? De todos eles. Eu fui um dos primeiros que o Senhor despertou, né? Eu fui um dos primeiros que fui tocado por Deus. Até foi engraçado porque eu fui em um culto que teve, um projeto, um culto grande que teve na Ceban, que é uma aqui de Mongaguá, né? E fui convidado através da Carla e da Fernanda. E chegando nesse culto teve um teatro, e esse teatro, no final, ele representava Jesus Cristo. E eu não conhecia Jesus Cristo no modo como eles apresentavam. Eu conhecia Jesus Cristo da cruz, aquele Jesus que estava lá. E no teatro eles mostraram Jesus Cristo entrando no palco ali, todo cheio de sangue, todo representado ali, tudo que ele sofreu. E aquilo me marcou muito. E a partir daquele momento eu tive uma experiência com Deus e eu falei assim, eu quero seguir essa vida. Você nunca mais saiu da igreja? Passando um tempo, tive um aprendizado, mas a gente vai se tornando jovem, a gente vai se tornando adolescente para jovem, né? E vai despertando algumas coisas do mundo, vai tendo um interesse e as amizades. Eu sempre fui um cara de muitas amizades e eu me afastei, tive uma fase que eu
comprei um carro e aí comecei a conhecer balada, bebidas e acabei me afastando da casa de Deus. O Senhor, ele sempre estava no meu coração, mas eu acabei deixando de me alimentar das coisas de Deus. Fiquei dividido. E daí nesse tempo foi bom para mim, porque esse tempo me trouxe um amadurecimento, me trouxe uma família, porque se hoje eu tenho uma família foi fruto desse tempo, né? Desse tempo que o Senhor colocou a Pâmela na minha vida, e daí a gente resolveu, nós dois juntos, voltar para a casa de Deus. A Pâmela não estava naquele contexto, você conheceu ela fora? Fora. Ela morava no mesmo lugar que a gente, na mesma rua que toda a galera, mas ela não participava dessa terça-feira, não participou dos cultos. Ela não conhecia? Ela não conhecia. Ela veio com você? Ela veio a partir do momento que... Ela acabou, na verdade, não foi por causa só de mim, depois de um tempo ela foi para a igreja, né? Não para o projeto da Sopo, porque já tinha acabado. Mas ela acabou indo para a igreja, e ali ela criou uma amizade com o pessoal da igreja, comigo também, e daí criou uma amizade, mas depois nós dois se afastamos e nos encontramos no mundo, e daí tivemos um relacionamento, e a partir do nosso filho Lucas, nós decidimos voltar para a casa de Deus, e graças a Deus estamos até hoje. A igreja que você se refere era a igreja metodista wesleyana, né? Do Érico e da Cida. Isso, a igreja do pastor Érico e da irmã Cida. Quem veio depois de você, com essa moçada toda aí? Depois de mim, veio o Diego. O Diego não era dessa primeira leva. O Gustavo, o Guilherme, eles também não estavam nessa primeira. Na primeira tem alguém que ficou? Na primeira, acredito que não. Não, né? Não, da primeira não. Não é difícil, né, cara? É difícil. Eu não julgo eles por terem saído, porque eu sei que a caminhada é bem difícil. E o povo que fez esse trabalho sofreu, né? Sofreu porque... Se dedicaram, né? Se dedicaram, tinha toda a nossa rebeldia, porque a gente, na verdade, não tinha o entendimento da palavra, então elas explicavam uma coisa, a gente não queria entender o que elas explicavam. Então foi um tempo de muita paciência, e é um tempo que a gente é muito grato por isso, por ter essa paciência, esse amor que tiveram por cada um de nós e pela obra de Deus. E o amor que Deus colocou no coração delas. Né? Quer dizer, a semente que elas lançaram tem o que? Uns 13, 14 anos por aí. Sim. E frutificou bastante? Bastante. Tem a galera que hoje ainda está na igreja, e mesmo aqueles que não estão, eles conhecem a palavra de Deus, eles conhecem Ficou a marca, né? Ficou a marca. Tanto que eu encontro um pessoal, sempre vejo um amigo ou outro, e eles sempre falam, cara, eu preciso voltar, eu preciso... Eles vão voltar, um dia eles vão voltar. E eles vão voltar, se Deus quiser. A segunda leva veio depois de quanto tempo? Acredito que depois, na verdade, a segunda leva eles tinham um pouco até de vergonha de sexta-feira na igreja para comer sopa, então deve ter demorado aí uns 3 meses, né? Meses? Eu pensei que tinha dado mais de um ano. Não. Não, foi rápido. Foi rápido. Primeiro foi a gente, porque a gente era o pessoal mais atentadinho, né? O Diego veio depois? O Diego veio depois, veio o Diego, o Gustavo e o Guilherme, que hoje estão na nossa igreja, né? E eles vieram depois. Era tudo garotinho, né? Tudo garoto, a gente brincava na rua, jogava bola, era tudo amigo. E aí eles viam que uma parte da galera toda sexta-feira estava indo por um projeto. E a gente falava que era para comer sopa, no princípio eles davam risada. Só que depois eles começaram a ver que muita gente da rua estava indo e eles estavam ficando meio que sozinhos, né? Então fantástico esse trabalho delas. Eles resolveram, foi o trabalho que iniciou tudo, né? Maravilhoso, iniciou a obra na nossa vida. A gente precisa orar para isso acontecer de novo. Então, Rodrigão, o trabalho delas foi excepcional, né, cara? Foi maravilhoso esse trabalho. Quanto fruto não deu, né, cara? Quanta gente não veio para Jesus, quanta gente não está vindo através do testemunho de vocês, de outras vidas. Você teve envolvimento com droga, não? Não, assim, envolvimento foi só bagunça? Droga, não. Só baguncei, bebi, cara, a gente sempre experimenta um negócio ou outro, mas nada daquela droga pesada. Eu não preciso nem perguntar, né? Quebrou a cara. Quebrei a cara. Tomou uns tombos, prejuízo, perdi bem materiais e a parte emocional da gente, né? A parte espiritual, a gente que tem experiência com Cristo, que conhece a Cristo, depois fica uma marca. Então, tudo que fica longe disso fica algo vazio, né? Eu que te conheço aqui uns 4, 5 anos, mais próximo, né? Porque eu acho que eu já conhecia vocês. A gente vê a mudança no sentido positivo, de qualidade de vida, né? Como o Senhor vai trabalhando o coração da pessoa. Mas aí,
Você disse que na segunda leva veio Diego, Guilherme, Gustavo. Sim, veio Diego, Guilherme, Gustavo e mais uns outros, né, que hoje estão em outras igrejas ou Legal. acabaram se desviando, mas a importância do projeto, sabe? Que trabalho, hein? Que A importância projeto. de você investir em crianças, a importância de você dedicar o seu tempo na obra de Deus, porque você acaba você acaba trabalhando para o reino de Deus e Maravilhoso. criando frutos, né? E mesmo que você olhe e fale assim, nossa, eu trabalhei tanto e os frutos são poucos em quantidade que estão na igreja, mas eu acredito que no coração de todos foi plantada uma semente e alguma hora vai colher. Tremendo, cara. E eu vejo fruto, porque, querendo ou não, eu hoje faço parte desse contexto, né? Infelizmente ou felizmente para nós, né? Nós acabamos trazendo a Shalom para cá porque houve algum movimento de mudança dentro da igreja em que vocês estavam e parece que não houve acomodação, não houve, enfim, o pessoal não se sentiu bem em continuar, né? E aí nós fomos convidados para vir para cá e vai fazer 5 anos que a gente está junto aqui, né? E é engraçado porque quando aconteceu tudo isso, esse movimento, eu não estava na igreja, eu estava no mundo, então eu não sei direito o que aconteceu. Mas quando eu decidi voltar com hoje a minha esposa Pamela, a gente voltou para cá, para Shalom. Então até nisso Deus ele foi perfeito, né? Ah, você estava desviado então quando a A gente... gente estava desviado, né? E foi bem na época que o meu filho Lucas, a Pamela estava grávida dele, e a gente decidiu ter esse filho numa casa de Deus, né? Numa casa realmente uma casa de Uma Senhor. reconciliação com Deus. Sim, e aí foi quando eu visitei a Shalom e disse pro senhor até, né? Falei que queria fazer parte dessa família. E foi todo um processo difícil, né? A gente nos casamos, que nós até então não éramos casados, construir uma família, construir um lar, até então a gente não tinha nada, né? Hoje você tem 2 filhos. 2 filhos, o Lucas e a Lavínia, e graças a Deus o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida, Ele tem me abençoado muito. Crescendo bastante, eu tenho acompanhado. Sim, tanto materialmente quanto a parte espiritual, a parte do reino, trabalhar na obra de Deus, né? Eu vejo o ministério na sua vida. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar e chamar o Gu e o Gui aqui pra gente trocar uma ideia. Chega mais, camarada. Os frutos. Chega mais, fruto. Então, cara, deixa eu perguntar pra... Vocês estavam desviados também, não? Não, vocês estavam na igreja, né? Então, falando desse processo que a gente está conversando, eu não sabia que o Rodrigo estava fora, eu não lembrava que o Rodrigo estava fora, né? Mas aconteceu... Eu vou passar a minha visão, vocês me corrigem, por favor? Tá? Não vou criticar de forma nenhuma. Eu vou passar o que eu vi, o que eu acompanho o Érico e a Cida, os pastores da Metodista Wesleyana, nós somos amigos há mais de 30 anos. Né? Nós somos amigos há muitos anos. E eu frequentava Mongaguá desde que o Érico veio para Mongaguá. Ele ficou em 12 anos aqui. Então nós tínhamos sempre esse contato. A gente tinha sempre esse contato de amizade, a gente estava sempre trazendo alguma coisa para cá, ou levando eles para lá, enfim. E aí eu soube que a Metodista é uma igreja institucional muito grande, é uma instituição a nível nacional, e ele foi deslocado para outra cidade e, até onde eu sei, o pastor que veio para cá não houve adaptação. Parece que algumas pessoas não conseguiram se adaptar ao pastor, né? Até que nós fomos contatados, eu não sabia se era só para a gente orar, e eu até perguntei, né? Eu não sei o que vocês estão desejando, mas... E a preocupação dessas pessoas era justamente os jovens, era não perder essa meada, esse fio desse trabalho maravilhoso que elas tinham feito. E eu perguntei, né? Vocês querem que a gente ajude de vez em quando? A gente pode ir lá ministrar de vez em quando, vocês só nos dão uma ajuda para o combustível e, eventualmente, um lugar para a gente pernoitar, caso a gente não volte, porque 170 quilômetros de volta, 340... Bom, se bem que a gente tem feito isso várias vezes, 340 quilômetros num dia é meio puxado. E aí eu disse assim, ou vocês querem a visão? E a resposta, mais do que imediata, foi, nós queremos a visão. E eu disse assim, veja, eu sei que estou falando bastante, mas a gente já vai conversar. E eu disse, veja,
A visão é complicada, porque vocês estão acostumados com uma visão. E até adaptar a visão diferente leva de 3 a 4 anos. Quer dizer, nós estamos ainda dentro do contexto da mudança de visão, né? Eu acredito que tem gente ainda que tenha dificuldade, né, com o costume. Vocês estavam lá, vocês já tocavam os dois, não? Sim, já. Tocava? Já. Então, faz tempo já. É. Vocês estavam bem garoto, pô. Que idade você tem, Gu? Eu tenho 23. E você, Gui? 21. Pô, 5 anos atrás vocês eram menor de idade, pô. Verdade. Né? Vocês eram para Shalom, menor de idade. Menor de idade, né? Menor de idade. Sim. Cara, eu fiquei maravilhado. Então vocês dois não saíram Não. Não sei. e nunca desviaram. Não, eu nunca saí da igreja, não. Sempre fraquejei. Eu já tive na igreja. Tem um momento que você fica meio... Vocês assim, estão, né? Mas a gente vocês sempre estão na idade, nunca saiu, né? Vocês estão na idade de apanhar. Oh, Mas eu nunca saí, não. Sempre continuei na igreja. caralho. Mas depois era difícil, porque eu vi os caras tudo saindo, né? Eu queria sair junto, mas ainda bem que a minha mãe não deixava também. Ah, a mãe não deixou, ainda bem que tem mãe na parada. Minha mãe não deixava. Mas vocês são o resultado do projeto, né? Sim. Os dois, né? A gente começou a ver o Rodrigo Wills, né, que os meninos iam também. Quer dizer que o cara sempre foi o formador de opinião? Ele sempre foi o cabeça? Era, ele mesmo. Não, antes eu era mais, eu obedecia mais o Diego. É, o Diegão, né? O Diego. A gente Quer dizer era que mais o Diego e o Rodrigo aprontavam, vocês pagavam o pato, é mais ou menos assim. Isso. Aí o Rodrigo começou a ir, a gente começou a ver que eles estavam indo, que era da hora, eles chegavam falando que era zoeira e tal. Aí a gente começou a ir também. Cara, eu fico tal. repito, eu fico impressionado com essa estratégia que Deus deu para trazer tanta gente, cara. Cara, é maravilhoso, sabe, dá trabalho, dá dor de cabeça, dá muita coisa, mas é impressionante como Deus tem trabalhado. Eu vejo vocês hoje, eu não vi vocês crianças, né? Mas eu posso imaginar, porque hoje eu vejo vocês estudando, trabalhando, um nível cultural impressionante, vocês têm um nível de sofisticado, né? Todos os três têm um excelente nível. Você trabalha há quanto tempo com o JM, presbítero José Manuel? Faz 7 anos que eu trabalho na empresa do José Manuel. Do presbítero. Foi também por causa da igreja, né? Porque Ele abraçou vocês, ele né, abraçou, cara? eu era muito jovem e aí eu tive a iniciativa, né? Bom, eu não sei como você vê, mas eu vejo que ele te trata como um filho, que ele gosta como um filho. Sempre tratou, né? Graças a Deus colocou... O Diego também ficou bastante tempo lá. Ficou. Eu fui o primeiro a entrar, na verdade eu cheguei nele, falei que queria uma oportunidade, eu era muito garoto. E eu acredito que foi no coração, foi de Deus mesmo, para ele ter aceitado, né? E já faço parte dessa família há 7 anos, uma intimidade incrível. Eles são impressionantes, né? E me abraçaram completamente. Eles são de uma idoneidade, de um Sim. caráter cristão. Deus me colocou, na verdade, em um lugar onde eu fui abraçado por muitas pessoas. Na verdade, Ele mudou toda a minha história, né? Minha vida e me trouxe num lugar onde Ele falou assim, aqui é o seu lugar, aqui é a sua família, essa é a sua família. E graças a isso eu sou muito feliz e grato. Você sabe que desde que a gente chegou em Mongaguá, eu tenho essa visão, né? De que é uma família, literalmente. Vocês são uma família. Parece que ela não é, ela é indivisível, ela não dá. Mesmo que a gente tem visto, obviamente os dois são solteiros, né? O Guilherme quase deixando de ser solteiro, já está ali no pé no vaso, né? Tá enrolando um pouquinho, mas vai. Mas impressionante como não há um afastamento. Vocês têm uma união impressionante. Tem uma junção de parece, é mais do que irmão de sangue até, né? Sim, acredito que foi de Deus isso, né? Foi algo que o Senhor planejou e tem acontecido nas nossas vidas. E foi essa amizade, esse respeito que um tem pelo outro, né? Pela família, por cada um que fez parte desse projeto e que faz parte hoje da nossa igreja e da nossa amizade. Que, na verdade, todos moravam na mesma vila, né? Na mesma vila. Todos na famosa Maria Rita. Maria Rita. Caramba, rapaz. Hoje vocês já não moram na Maria Rita, mas não perderam o vínculo, né? Não, a gente não, cada um foi para um lado, né? Mas até nisso, né? O Senhor ele criou essa amizade justamente para isso, para quando a gente crescesse,
continuasse essa amizade, cada um respeitando e ajudando o outro, né? A gente acrescentou mais pessoas nesse caminho, né? Quando eu cheguei, eu lembro que tinha alguns jovens que eles relutaram em vir, né? Tinha alguns, por exemplo, o Mike é mais velho ou mais novo que você? O Mike ele é mais É da sua idade? 23. É 23? Eu achei que era mais velho que isso. O Mike, inclusive, ele faz parte dessa primeira levada, desse primeiro pessoal. Eu acredito, eu acredito. Eu vi alguns jovens, né? E eu lamentei que eles não quisessem ficar, não quiser nem aqui nem em outra igreja. Até chegou a frequentar o Giovanni, faz parte dessa primeira levada. E O Ellison. frequentou o O Ellison, antes da gente. o Ellison chegou a tocar com a gente aqui. Verdade. O Viana também faz parte do Guilherme. Rapaz, que turma! Tem Era, bastante Muita. era um monte. Chegou a ser quanta gente nesse projeto? Quantos garotos Eu eram? não sei, eu acredito que muitos, Tinha porque mais de 20. Tinha mais de 20. Mais de 20, cara. 50. 50? 50. Ah, ela tá dizendo ali que foram 50 jovens. É, que teve bastante gente. Cara, É brincadeira. porque o projeto ele começou na Maria Rita, mas como era algo de Deus, era algo muito profundo, ele começou a se espalhar. Então foi para outra rua, para outros pessoais e outra galera. E começou a meio que um projeto de 5 garotos, começou a ter 50, 60 aí. Você imagina o coração de quem começou o projeto, como eu acho que fica confuso, né? Porque você sofre, né? Eu imagino os ou as cabeças, né? Porque eram eles e elas. Cada jovem que se afastou, né? O cuidado, porque você sofre muito com essa coisa. Você pega muito amor, você pega é impressionante, é como gerar um filho, né? Cada um que se desviou, cada um que se afastou, ou enfim, a gente fica, é uma coisa de confusão, né? Porque é um pastoreio literalmente, né? É um pastoreio. Então, vamos falar do projeto? Fala vocês do projeto, fala do lance do violão, das injustiças aí que você deixaram o Gustavo de lado. A parte do violão, a gente resolveu, estava em igreja querendo tocar um instrumento, né? E aí teve essa ideia de contratar um professor de violão e começar a dar aula. E a princípio eu, o Diego e o Jean, não acredito. A gente resolveu ou elas Elas tinham toda a direção? para aprimorar assim, para ter um crescimento, né? E o Gustavo nem fazia parte dessa galera. E é engraçado que é o que mais desenvolveu isso, né? Eu não fazia parte quando elas escolheram. Escolheu o Rodrigo, Jean, o Gil. Você era o patinho feio. Aí eu cheguei, eu perguntei, né? Eu perguntei se podia fazer aula. Ela falou, não pode, que não tem violão, não sei o quê. Quando abrir mais turma a gente você entra e tal. Aí eu perguntei pra tia Fernanda se eu podia arranjar um violão, se eu podia entrar, né? Aí eu fui, aí ela falou se eu conseguisse, aí eu cheguei no meu primo. Aí eu pedi um violão pro meu primo, que ele sempre tocou desde pequeno. Aí ele me emprestou um Giannini mó velho, nem apinava o violão, nossa, era horrível. Aí eu cheguei com o violão dos lados mesmo. Aí eu cheguei, eu fui fazendo as aulas, comecei a fazer aula, fazer. Aí depois saindo eu já peguei o violão de quem saiu. O professor era bom. O professor era, ele foi considerado o melhor do litoral. Sério? Foi. De onde Ele é. Ele é daqui mesmo de uma outra. Sério? Ele faleceu faz pouco tempo. Morreu? Jovem? Não sei se não, né? Vocês não vão poder ficar mexendo. Mano, não consigo. Ah, ele tá mexendo no microfone. Senão, Rodrigo, aqui vocês tá estão parado. com deles, vocês estão postando todo mundo aí, mano. Ô Rafa, pode passar, né? Cada um falando? Não, não gosto de falar disso. Não. Assim, esse aqui tá pegando geral, entendeu? Ele tá pegando geral. Se faltar alguma coisa, esse aqui vai pegar. Mas é que tá fazendo muito. É que eu não gosto de ficar assim. Eu quero saber do professor. O cara era jovem? Não, ele tinha 60 e poucos anos já. Ele faleceu faz pouco E é engraçado que nesse projeto do violão, como o Gustavo disse, acabou saindo, né? Saiu. E ele que tava de fora foi o que continuou com Foi, eu fiquei com ele. Eu cheguei a fazer aula só eu e o professor só. Então, mó tempão. de uma galera grande, aquele que tava fora foi o que mais. Aí meu irmão entrou depois. Meu irmão entrou um pouco depois. Ele despertou na vida do Gui. Ele Coisa, rapaz. O Ellison estudou também? o Ellison também. O Ellison fez aula junto comigo. Só que ele saiu um pouco antes de mim ele saiu da aula. O Alisson ainda chegou a aprender, né? Não, o Ellison sabe tocar também violão. Puxa vida, que coisa. Fala mais dos projetos. Fala mais das coisas que
teve esse projeto do violão, né? Teve, além dos projetos, eu acredito que foi o desenvolvimento de caráter que a gente tivemos com os aprendizados e tudo aquilo que a gente trazia para elas, né? Porque nós éramos de famílias que não eram cristãs. Então você imagina a gente chegar para pessoas os nossos problemas e elas abraçar e aconselhar. Então, por exemplo, eu vi uma coisa na minha casa que eu ficava triste, aí eu chegava e ela me aconselhava, era tanto com ele quanto com todos os jovens. Então foi esses conselhos, tudo isso que foi gerando na gente, né, que a gente é hoje, graças a Deus. Fantástico isso, hein, cara? Impressionante. Fala um pouco, Gui. O projeto foi depois que o pessoal de Atibaia mesmo, né, vieram pra cá pra ministrar a gente, né, as crianças, né, na verdade. Vocês eram crianças? Sim, eram crianças. Depois disso a gente teve a ideia até de formar uma banda, por causa deles, né, que a gente via a banda legal. E a gente teve a ideia de formar uma banda, e inclusive o Rodrigo cantava, o Edu começou a tocar, Eu tinha essa parte que eu cantava. Eu também cantava só na época, né. Aí tinha o André, tinha o Rafael, que tocava bateria, o Walter, tinha várias pessoas que hoje não estão aqui, né. Mas foi através do pessoal de Atibaia mesmo. Que Walter? Walter de Atibaia? Não, o Walter era irmão do Mike. Irmão do Mike. Ele não chegou a frequentar aqui. Mas foi através disso que a gente teve a ideia de formar uma banda, né? Que da hora, hein? Através Os disso. caras vieram uma vez, tocaram e vocês se animaram. A primeira vez que eles vieram pra cá, eu nem tocava violão ainda, né? A gente fazia aula. Que foi no acampamento, né? Que a gente fez. Esse acampamento foi, acho que um encontro de Deus na Foi uma vez que eles desceram com a Kombi, com o trovão? Não, acho que não foi. Não, essa da chácara não foi que eles vieram com a Kombi, não. Essa que ele veio com a Kombi foi um que teve o evangelismo, que eles fizeram. A gente foi nas escolas, a gente foi na praça com cartaz. Um monte de coisa que a gente fez na Quem que tocou? Você lembra quem que tocou da primeira vez, Gu? Na chácara? Na chácara eu lembro que tocou o Rafa, o Yuri, o Gabriel já tocava, o Alan, o Ariel também tocava. Acho que foi eles mesmo, foram sim. Entendi, cara. E aí animou você? Foi, porque era diferente, né? Era um estilo diferente da gente dos louvor que a gente tocava. Já tinha uma coisa pré-estabelecida Sim, por Deus, né? verdade. Já tinha um negócio. A partir dali a gente começou tanto a acompanhar o trabalho deles, que era do Guerreiro, né? Sim. Tanto criar amizade, criar ali o relacionamento e graças a Deus a gente faz parte da mesma comunidade. E você não quis fazer parte da banda? Você não... Eu não tinha o dom, né? Ele era ruim. Eu fui pro lado pior, que era de cantar. Mas todo mundo sabe que eu não sou bom, eu sou cantor de chuveiro. Era muito ruim. Não me aperfeiçoei nos instrumentos, ruim. então hoje eu sou mais de falar mesmo. Você sente que você tem chamado, Rodrigo? Sim, tem o chamado da palavra, né? Nada instrumental de banda, mas na parte da palavra, de levar a palavra de Deus. E se Deus quiser, isso vai desenvolver cada vez mais na minha vida e que eu possa ser usado, né? Eu sempre tive muito... a Fernanda e a Carla, elas sempre tiveram a ideia de trazer pregadores, de trazer banda, para mostrar pra gente o reino de Deus era muito mais aberto do que aquilo que a gente achava, né? E sempre via pregadores e profetas e sempre ministrou na minha vida e que eu seria pregador, que eu seria as coisas da palavra de Deus. Não tinha conflito na igreja que vocês estavam? Não. Tinha essa liberdade? Elas tinham essa liberdade de trazer. E graças a isso a gente abriu a nossa visão e a gente viu que servir a Deus não era aquela coisa fechada, era muito mais. E até através da banda a gente olhava e falava, pô, a gente quer seguir essa linha aí, é uma linha jovem, uma linha que a gente gosta. Eu sei que pode falar, Gu. Não, era isso mesmo. O pastor Érico, ele sempre foi liberal, ele sempre foi, mas eu não sei pela denominação, porque toda denominação tem regras. Isso é normal, em qualquer denominação você tem o seu segmento doutrinário, né? Então tinha essa abertura para vocês. Tinha algumas regras a gente quebrava, mas a gente era meio arteiro, né? Aí de vez em quando tinha que vir alguém lá pra falar pra gente, mas tinha as regras, né? Mas foi toda uma paciência, um ensinamento e essa liberdade que foi muito importante que eles deram pra Caio e pra Fernanda. Essa liberdade da Cida, que também foi muito importante de ter aconselhado, orado pela gente, né? E essa liberdade que deram pra elas trabalhar aqui, que surgiu e graças a Deus hoje várias pessoas têm a palavra de Deus.
Esse projeto durou bastante tempo, né? Durou. Quer dizer, eu acho que ele está em transformação, ele não acabou, né? Como você falou, Elas têm isso no coração delas, isso é um chamado, né? De dar continuidade para fazer esse tipo de coisa. Eles estavam lá na chácara, não sei se eles contaram. E aí os meninos vieram ministrar, Rafa, aí quando foi à noite, madrugada, eles iam embora. E aí pediram para eles ficar, você lembra, Rafael? Ministrar no dia seguinte. Eles já tinham falado tudo, eles estavam cansados, nada acontecia com esses meninos. Foi o dia inteiro, foi o dia inteiro. Acabou a luz, a gente foi embora e aí desligaram. Não, aí o Gabriel teve aquela visão Da Santa da santa que caía na estrada. E aí contou ainda pra e contou para os meninos. E os meninos foram embora chateados, porque nada acontecia com eles. Quando foi de madrugada, algum deles levantou para orar e eles foram começar a ser batizados, falando em línguas, né? Foi, acho que eu não lembro muito bem. Foi muito legal esse dia. Porque Foi um dia legal, que um monte de gente caiu lá. Despertou mesmo. Na verdade, acho que a gente tinha chegado a dormir, a gente tava conversando, falando, e aí elas sempre foram muito regradas, né? Tinha regra, tinha horário para brincar, horário para orar. E nenhum desses horários de orar, na verdade acho que estava até desanimado todo mundo porque não tinha acontecido o que a gente esperava, mas era todo um trabalho de Deus, e naquele momento que começou, e a gente um orou, outro caiu, outro chorava, e ali a gente falou, nossa mano, o que é isso, velho? Então o trabalho dos caras foi... Eles plantaram e a gente colheu a na verdade, eles oraram, eles fizeram, eles estavam indo embora frustrados, porque eu lembro muito bem disso. Eles falaram que nada tinha acontecido com os meninos. Não corta isso, hein, Fael? Deixa isso rolar, tá? Nada tinha acontecido com os meninos. Né? Aconteceu. Aconteceu sem ninguém. Para que Deus ficasse bem certo que foi Deus, não foi a banda dos meninos, não foi a palavra dos meninos, não foi ninguém. Foi na hora em que não tinha ninguém que o Espírito Santo. Bom, fechou? Quer falar mais alguma coisa? Vocês querem fazer alguma consideração? Tudo bem? Um abraço. Rodrigo, sem problema? Rodrigo está com uma ânsia de falar alguma coisa. Eu queria agradecer todo o ensinamento que a Shalom me trouxe após essa minha volta, né? Os conselhos do senhor, da pastora Sandra, do Rafa. E graças a Deus eu tenho uma família abençoada, um filho, uma filha e uma esposa que o Senhor colocou na minha vida, e eu agradeço. Só isso. Vamos orar para esses dois marmanjos terem uma esposa abençoada e muitos filhos também. Amém. Ora por mim aí, galera. E que ganhem um salário tão alto quanto o seu. Se fosse. Oi? Tem que ser mais alto que eu. Amém. Tá bom. O Gu quer falar? Não, só quero agradecer, né? Pela Gui? oportunidade. Tá? Só agradecer. O Gui me imita, pastor. O Gui sempre. Eu comecei no violão e ele foi atrás de mim, beleza? Pessoal, valeu, a gente se vê. Tomara que você goste do bate-papo que a gente está tendo aqui. Deus abençoe. Valeu, galera. Tchau. Tchau.